Fala, Vete! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 2 do evento. É um prazer e uma honra ter você aqui. Eu sou o Felipe Cambruso, sou médico veterinário há 15 anos e eu ensino colegas veterinários a ganhar mais de 10 mil reais por mês sem se matar de trabalhar. E olha só, nessa semana eu vou te mostrar o caminho para a gente chegar, para você chegar nesse resultado em menos de 6 meses. E como se tornar de uma vez por todas, Vete Meu Coração, um veterinário, uma veterinária valorizado, valorizada, com renda digna e qualidade de vida, independente do seu momento atual, tá bom? Na aula de hoje, eu vou te mostrar um nicho esquecido da medicina veterinária. Aquele que te permite faturar R$ 300 a hora com liberdade de agenda. E talvez você esteja longe disso nesse momento, né? E pensa assim, isso é bom demais para ser verdade. Chegar na renda de 10 mil reais por mês como médico veterinário em menos de 6 meses, de ganhar R$ 300 por hora, quando o comum é você ver R$ 150 por plantão de 12 horas, né? Às vezes 24 horas. Eu mesmo, se eu não tivesse vivenciado isso na pele e visto muitos veterinários chegarem nisso também, provavelmente eu também acharia isso impossível. Mas a verdade é que não é só possível, como também é muito mais simples e rápido do que você imagina. Dá só uma olhada no caso desses alunos. Meu nome é Pedro Ramos, moro em Mogi Guaçu, São Paulo, tenho 28 anos. Eu formei em 2016. Eu era um médico veterinário clínico, já tinha rodado, dava plantão. Eu enxergava que aonde eu queria chegar, mantendo do jeito que estava, não daria. Graças a Deus, encontrei o Felipe. Em outubro, eu faturei 12 mil reais. No terceiro mês, eu tenho um faturamento estipulado acumulado, né? Aí, em torno de 60 mil reais. E hoje eu posso dizer que eu 300% melhor do que era a minha vida antes. Desde que comecei até hoje, se não passou, chegou perto dos 100 mil. A minha ideia era focar em animal de grande porte. Eu não tinha conhecimento do comportamento animal, que é uma área super ampla, né? Promissora. O faturamento aí atingiu os 14 mil. Foi o melhor mês até agora, né? Meu nome é Karen, moro em Belo Horizonte e tenho 47 anos. Eu era terapeuta ocupacional, larguei completamente para exercer a veterinária. Fiquei um pouco na área de equinos, acabou equinos, fiquei completamente perdida. Eu tinha conhecimento, mas não tinha segurança de atender. Então, desde que eu iniciei, eu já faturei na faixa de 13 mil reais. O valor da consulta eu cobro 200 reais. Em uma mesa de discussão com colegas veterinários, eles não acreditam nisso não, sabe? Só se mostrando os números mesmo em evento, porque o faturamento deles é 2 mil reais mensal. Eu me sinto muito mais segura, mais valorizada, reconhecida, principalmente. Estava atualizando aqui essa planilha, né, que são com todos os meus atendimentos, feitos em janeiro, e agora a gente vai somar aqui toda a renda feita até agora, dia 25, totalizando um valor de 10.130. E é uma coisa boa, porque estamos aqui no dia 25 ainda, temos mais sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta para a gente aumentar essa renda e a gente fechar o mês de janeiro como o meu melhor mês até agora, desde que começamos os serviços em setembro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 meses. E é isso aí. Agora a gente buscar evoluir cada vez mais. Fechou? Obrigadão aí, valeu. É incrível, né, velho? Que são veterinários, assim como você, que estavam cansados do caminho tradicional da medicina veterinária e decidiram dar um basta nisso tudo. E antes de eu te mostrar tudo sobre a área de comportamento animal, quero te relembrar que na aula 1 eu te mostrei por que a veterinária tradicional ela não paga bem e provavelmente nunca vai pagar. Mostrei na aula 1. Eu trouxe os dados, eu trouxe os números sobre o mercado da área de clínica de pequenos, mostrei tudo sobre essa área para vocês, os dados, os números, né? O recorde no número de faculdades de medicina veterinária no Brasil, que já são mais de 580, a quantidade de veterinário atuando nessas áreas, né? E como o mercado ele não consegue absorver tantos profissionais assim, tantos formados por ano e tantos profissionais assim nessa área de clínica de pequenos, e por isso a profissão de veterinário clínico, que já é tão desvalorizada, ela vai se tornar cada vez mais desvalorizada. Também te mostrei sobre a saúde mental nesse meio do médico veterinário no mercado. Infelizmente, a profissão é que lidera o ranking nas taxas de suicídio, né? Vets que trabalham na clínica lidam diariamente com perdas, lutos de pacientes, lutos, né?
perdas de pacientes, abusos, maus tratos aos animais, sofrem pressão por parte do tutor, do patrão, do chefe, e não é reconhecido como médico veterinário. E tudo isso contribui para uma péssima saúde mental. Se você saiu da aula passada inquieto com alguma coisa, com aquela sensação de que algo precisa mudar, sabe? Hoje eu vou te mostrar onde que está a saída, porque o fato é que a conta não fecha. Por isso, se você não assistiu a aula 1 ainda, não deixe de assistir. O link está aqui na descrição dessa aula agora, tá? E eu fico muito feliz de ver essa comunidade de veterinários que não querem mais essa desvalorização, que assim como eu lá no passado, decidiu fazer alguma coisa. Você que está aqui, que quer sair dessa estatística, muito obrigado por cada comentário de vocês, por cada pergunta, né? É muito importante que a gente se una enquanto classe para não permitir mais esse descaso com a nossa profissão. Muito bom. Então, Vete, você já viu que o caminho tradicional não vai te levar àquela valorização, à liberdade financeira, à liberdade de tempo que você tanto sonha. E o fato é que você não precisa desistir da medicina veterinária para conquistar tudo isso, né? Porque existe sim uma área onde você pode atuar e conquistar sucesso como médico veterinário, e é disso que a gente vai falar agora, tá? Vete, talvez você saiba, talvez não, mas o Brasil é o terceiro maior país em população total de animais de estimação. Sabia disso? São mais de 62 milhões de cães e mais de 30 milhões de gatos. Isso é muito mais que a população de crianças de 0 a 14 anos. O Brasil é o terceiro no ranking de faturamento do mercado pet do mundo. Em 2025, ano passado, o faturamento desse mercado, aqui no Brasil só, foi mais de 75 bilhões de reais, só que no Brasil. O mercado pet, ele é um mercado muito rico. Tem dinheiro aqui no mercado pet. Mas, como eu te mostrei na aula 1, o modelo tradicional da medicina veterinária não paga bem. É desvalorizado e está saturado. Mostrei na aula 1. Plantões de 12 horas são oferecidos por R$ 150. E tem veterinário que pega, que faz, que aceita, porque precisa, né? E sempre vai ter, infelizmente. Então, por que se ofereceria um valor mais alto, um valor maior? Não vai oferecer, Vete. Em comparação, vetes comportamentalistas, trabalham com comportamento, né? Ganham R$ 300 por hora. Olha a discrepância que gigante. 300 para 8, R$ 10 a hora. É muito grande a diferença. Um veterinário clínico geral, ele precisaria de 24 horas de plantão para ganhar o que um comportamentalista ganha em apenas 1 hora. Isso não é falta de conhecimento, esforço ou dedicação do vet clínico. Claro que não. A culpa é culpa, sim, do modelo estrutural que está quebrado, que o vet segue hoje da clínica, né? Bom, Vete, e por que o setor pet ele tem crescido tanto? Já se fez essa pergunta? E tem gerado tanta riqueza para quem tá nesse mercado, né, inserido nesse modelo certo? Porque o fato é que, ao longo dos anos, o modelo de criação dos animais de estimação, nas famílias dos brasileiros, né, ele tem se transformado completamente. O cachorro da família, que antes ficava lá na chuva, na rua, no quintal, ele fica protegendo a casa, né, como segurança, com guarda e proteção, e dormindo numa casinha de madeira, né? Ele veio para dentro de casa, dentro dos apartamentos, dentro das casas menores, se tornando um filho de 4 patas, se tornando um membro da família humana. E com isso surgiu a humanização dos filhos de 4 patas. E a gente chama isso de antropomorfização, que é atribuir aos animais características e emoções, sentimentos que são inerentes e específicos somente dos humanos. E esperar que esses animais retribuam isso de volta, essas características, emoções, sentimentos. O humano, antropomorfizar é isso, é atribuir aos animais esperando isso de volta, esses sentimentos, essas emoções, que são complexas, que precisam de um córtex cerebral mais complexo, como, por exemplo, vou dar algum exemplo, ó, raiva, pirraça, birra, ciúme, né? São emoções, sentimentos que são inerentes aos humanos, não aos animais. E o humano, quando espera isso do cão, causa um conflito emocional no animal. Isso gera muitos problemas comportamentais. Com isso, as necessidades comportamentais dos cães e gatos, elas não são supridas. A sociedade evoluiu, né? Ótimo, claro, isso é muito bom. Mas ainda assim, esses animais, eles são descendentes de animais selvagens e trazem consigo
suas necessidades, suas características. Elas precisam ser supridas, essas necessidades comportamentais. Não respeitar as necessidades da espécie ela pode desencadear, e quase é fato isso, pode desencadear ansiedade, agressividade, está aí notícias o tempo todo, a gente vê. Não sendo, então, supridas, não sendo atendidas essas necessidades, surgem os problemas de comportamento, que tanto estressam os tutores, estressam os animais, causam desequilíbrio na família e estressam os tutores, a família humana. Estressa o animal, prejudica a saúde mental e emocional deles, dos animais. Não só a saúde física, que o veterinário sempre olha, mas saúde mental, saúde emocional desses animais. E tudo isso é relativamente novo. Essa evolução humana, ela foi muito rápida. Então, esses problemas comportamentais, do ponto de vista de evolução animal mesmo, é algo novo, se a gente parar para pensar. E por isso que na grade curricular dos cursos de medicina veterinária, esse assunto não é abordado. Eu não sei se você viu da faculdade ou não, se viu, foi uma matéria simples, superficial, assim como eu vi. Na minha faculdade, por exemplo, na matéria optativa, Neurofisiologia do Comportamento Animal, era se fazia se quisesse. Então, o veterinário sai da faculdade sem noção nenhuma de comportamento. E também por isso que tem poucos veterinários atuando nesse mercado, porque não se aprendeu lá na faculdade. Tem grade de curso, grade curricular de curso de faculdade, de graduação, né? Que tem mais de 100 anos, turma. É muito ultrapassado. Há 100 anos atrás, não existia nem problema de comportamento, porque as necessidades dos pets eram supridas, eram atendidas. Então, não existia essa humanização, antropomorfização. Além disso, eram poucas as famílias que tinham pet em casa, né? Não era todo mundo que tinha. E aí tinha aquele modelo de criação antigo, criado solto, né? Hoje, quase todos os lares possuem animais de estimação. Mostrei os dados ali anteriormente. Então, não faltam clientes. Falta veterinário preparado para atender essa demanda toda. E o que acontece? Lei da oferta e procura. O valor agregado do serviço ele aumenta bastante. Como a demanda é alta, tem muita procura de serviços por atender por serviços comportamentais, mudanças de comportamento, porque teve muita mudança, né, na vida dos cães, tem muita demanda, se criou muita demanda. Então, a demanda é alta, outros profissionais surgiram para atender, como adestradores, por exemplo. Mas é muito importante, vete no meu coração, que a gente tenha no mercado veterinários atuando no comportamento, porque o veterinário é o profissional mais qualificado para atender comportamento animal. Hoje, quem domina o comportamento não é quem estudou saúde, é quem aprendeu na prática, muitas vezes, sem critério técnico. E isso é um absurdo, porque quem mais deveria ocupar esse lugar é você, vet, é você, veterinário. E aí, deixar esse mercado para quem não tem critério técnico, muitas vezes, que não estudou isso na faculdade, que não estudou saúde animal, é um risco, e é muito grave, é um absurdo isso, tá? Você, veterinário, entende de fisiologia, semiologia, farmacologia, psicofarmacologia, que é comportamento, neurologia, e consegue unir esse conhecimento todo com o conhecimento neurocomportamental, e assim atuar na raiz do problema, coisa que o adestrador não consegue, por exemplo, ir lá na fonte, na raiz, na causa do problema. Eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos para a gente pensar e refletir e debater. Uma questão em cães e outra em gatos, para exemplificar melhor, para ficar bem claro. Primeiro, lambedura acral nos cães. Já ouviu falar disso? Provavelmente você, veterinário, já se deparou com esse sintoma lá na clínica, quando você atende clínica, lambedura acral. O tutor leva no veterinário, o veterinário trata aquilo como um problema exclusivamente dermatológico, já viu isso? Passa um remédio, uma pomada, né, um antibiótico, colar desabetano para não lamber mais, a lesão dá uma melhorada, depois recidiva, volta um pouco, depois volta, problema. Aí ele tenta outro tipo de tratamento, outro medicamento, daí dá uma melhorada, depois o problema volta de novo. Por que isso acontece? Porque a causa, a raiz, a origem do problema, ela não foi tratada. E a causa é emocional. Aí a diferença. A lambedura acral, na maioria dos casos, é um comportamento compulsivo. Tá aí um ciclo para você entender melhor. Uma coisa leva a outra. A atenção leva a lesão, que leva a lambedura, que leva mais atenção. É um ciclo isso. Ciclo infinito, inclusive. Ela surge
como uma válvula de escape para ansiedade, frustração, falta de estímulo, rotina desorganizada, excesso de tempo ocioso sem fazer nada, sem estímulo, sem enriquecimento ambiental, né? Então, presta atenção. O cão, ele lambe porque aquilo gera alívio momentâneo, a liberação de dopamina. O problema é que vira um ciclo isso. Quanto mais estresse, mais ele lambe. E aí, quanto mais ele lambe, mais machuca, né? E aí, quanto mais machuca, mais atenção aquela área está recebendo, porque está machucada. Agora, pense comigo, Vete do meu coração. Se você só trata a lesão, mas não trata a causa comportamental, o problema nunca termina. Você pode passar a melhor pomada do mundo, se a rotina do cão continuar desorganizada, se as necessidades comportamentais continuam ali ignoradas naquele ambiente, o problema volta. E aqui que entra o comportamento. Quando você organiza rotina, enriquecimento ambiental, comunicação, gasto físico e mental, né, adequado para aquele animal, para aquele indivíduo específico, aquele comportamento compulsivo, ele começa a diminuir. Porque o cão ele não precisa mais daquela válvula de escape, entende? E é por isso que esse tipo de atendimento é altamente valorizado dos médicos veterinários, porque você não trata só o sintoma, você resolve o problema de verdade, lá na raiz, na origem. E quando o tutor ele percebe isso, ele paga, ele indica e ele confia mais em você como veterinário. E é o mesmo caso na questão da síndrome de Pandora nos gatos. Falei que ia trazer um exemplo de cães e gatos, né? Tá aqui o do gato, ó, síndrome de Pandora de gatos, nos gatos. É uma das maiores causas de micção errática, micção fora da caixa dos gatos, ou liteira, né? Que a gente chama, tem alguns que chamam liteira, outros chamam caixa. A síndrome de Pandora é um distúrbio neuroendócrino associado ao estresse crônico. Estresse crônico. O trato urinário é onde o problema aparece, né? Mas a causa é emocional e ou ambiental. E aí o que acontece? Como o problema aparece no trato urinário, o que o veterinário clínico que não conhece o comportamento vai olhar? Normalmente, qual que é o caminho mais comum? Tratar com problema urinário, cistite, infecção, e aí você passa antibiótico, anti-inflamatório, às vezes melhora, depois volta, e aí o tutor troca areia, troca caixa, troca o local da caixa, da liteira da casa, e nada resolve, perde a confiança, desestimula, desanima, e aí ele sai contando para todo mundo que você não sabe nada. Beth, a síndrome de Pandora não é xixi fora da caixa, é uma resposta do organismo do felino ali ao estresse crônico, é uma desregulação do eixo emocional. É o corpo do gato que está gritando que algo no ambiente não está certo. Mudança de rotina, mudança de casa, chegada de outro animal ou de um bebê, falta de território para ele controlar, para ele ter previsibilidade, falta de previsibilidade. O gato ele não consegue expressar isso falando, então ele expressa com o corpo. O veterinário que entende comportamento, turma do meu coração, o veterinário que entende comportamento sabe, o problema é ambiental, emocional e comportamental. Caixa de areia não é só caixa, é localização, é o número de caixa, é o tipo de substrato, né? O tipo de areia, é segurança para o felino. Território não é só espaço físico, é previsibilidade, é controle do espaço, é uma sensação de segurança para ele. É exatamente como a lambedura crawl no cão. Você pode tratar a bexiga, mas se não tratar o ambiente, o emocional, a rotina, o problema volta. Eu já atendi tutores, turma, que pensavam em doar o gato. Já atendi famílias brigando por causa disso. E quando o problema é resolvido, o impacto é gigantesco, porque você vai lá na família, você muda a configuração daquela família. E é por causa disso, e é isso que o atendimento comportamental felino é tão valorizado, por causa disso que ele é tão valorizado, tão pouco explorado pelos médicos veterinários. Vete, tanto no cão quanto no gato, o padrão é o mesmo. O problema é o emocional desorganizado. Não é sintoma. O problema não é o sintoma, é o emocional que está desorganizado. Sem o olhar comportamental, o comportamento ele vira enxugar gelo. Você começa a enxugar gelo. Tá só o sintoma, afinal do problema. E quem entende isso não concorre por preço. É procurado por resultado, porque você vira referência. É diferente, Vete. Aqui eu trouxe para vocês apenas 2 exemplos, né? Mas existem inúmeros para a gente discutir. Inúmeros problemas comportamentais em cães e gatos
que precisam ser resolvidos lá na raiz do problema, na causa. Sobre os cães, então, as necessidades deles, elas são herdadas do lobo. Necessidade: farejar, roer, caçar, forragear, migrar, explorar, são muitas. Quando não são supridas, aparecem destruição de objetos, reatividade, ansiedade de separação, síndrome de ansiedade de separação, coprofagia, transtornos alimentares ou psicodietéticos, né? Esse tipo de problema, turma do meu coração, ele é frequente e desestabiliza a família toda, esses problemas comportamentais. Com relação aos gatos, muitos têm a crença, né, de que gato é um animal independente, mas não. O gato é territorial, gatos precisam de controle de ambiente, controle do ambiente, precisam prever os recursos, onde vai comer, onde vai beber, onde vai eliminar fezes e urina, onde vai se esconder, onde vai explorar, a exploração vertical, né? Onde vai observar. E quando isso falha, surge agressividade, micção inadequada, marcação, né? E lambedura excessiva, vocalização noturna, muito comum. O estresse crônico em gatos, ele diminui a imunidade, piora doenças urinárias, aumenta quadros dermatológicos, né? E agrava a dor crônica. Problemão. E para irmos, como veterinários, na raiz do problema, precisamos de uma metodologia para entender o que o animal está nos dizendo através daquele comportamento específico. E, claro, precisa saber resolver aquele problema. E para isso, a gente usa 3 bases. Anota aí. Nota que é importante, essas 3 bases. Comunicação, rotina, regras e limites. 3 bases. A base do método, ela é a mesma. A metodologia que eu vou ensinar para vocês é a mesma. Para cães, tanto para cães quanto para gatos. Essas 3 bases. Na comunicação, a gente precisa saber usar a leitura, saber fazer a leitura corporal, as expressões comportamentais. Precisamos saber nos comunicar com aquele animal. Ele também nos lê o tempo todo, então por isso é importante a gente falar a mesma língua, entender, se entender, né? Na rotina, por exemplo, a previsibilidade é de extrema importância. Cães e gatos, eles precisam disso. Horário para comer, horário para passeio, sempre a mesma sequência de atividades. Isso acalma o animal, isso gera previsibilidade, isso gera antecipação, isso gera estabilidade emocional. Regras e limites. Isso ajuda no emocional do pet. Ele não fica confuso, evita a frustração, né? E ajuda na calma. É muito importante isso, turma. Um ambiente com essas 3 bases desalinhadas gera caos nas famílias. E o tutor, ele quer tentar resolver, sabe como? Vocês já viram um tutor tentando resolver esses problemas de comportamento? Ele tenta resolver com bronca, castigo, dá castigo para os pets, pune, às vezes até bate, agride, né? Infelizmente. Tudo isso só piora e mascara os problemas, deixa o animal pior, porque o animal fica com medo, o animal se afasta. E como que eu vou me comunicar? Lembra que comunicação é uma das bases. Como que eu vou me comunicar com esse animal que está se afastando de mim, ele está mais longe? É a mesma coisa que eu quero conversar com uma pessoa, só que em vez de ela se aproximar, ela está se afastando de mim. Fica cada vez mais difícil me comunicar com ela. É mais ou menos isso que acontece com as broncas, com as punições, a associação negativa. Os aprendizados, imprints negativos. Por isso que eu defendo o método baseado em reforço positivo. Eu sou completamente contra a metodologia punitiva de modificação comportamental. Existe uma metodologia punitiva, eu sou completamente contra. Isso a gente sempre deixa claro para o tutor já no início também, de que trabalhamos por meio da confiança e do reforço positivo, sempre respeitando os limites daquele animal. A gente explica isso para o tutor já no início. Isso é um diferencial no nosso atendimento, veterinários comportamentalistas. O médico veterinário, que entende comportamento canino e felino, ele resolve casos que ninguém mais resolve. Seja com cães ou com gatos, o padrão é o mesmo. O comportamento é o idioma do animal. E hoje, pouquíssimos veterinários falam essa língua. Pouquíssimos veterinários entendem o comportamento e falam essa língua do comportamento do cão e do gato. E essa é a diferença. Um veterinário
especialista em comportamento, ele atua na raiz do problema, na causa comportamental, na causa do problema de comportamento, do transtorno comportamental. Ele entende o porquê aquele problema existe e como solucionar esse problema, de onde que ele veio, por que que o cão está manifestando isso. Ele diagnostica e monta um plano individualizado para tratamento, para terapia comportamental. E pode, inclusive, prescrever psicofármacos, caso haja necessidade dessa modificação comportamental com uma droga psicoativa, por exemplo, né? Coisa que o adestrador não pode fazer. Adestradores, geralmente, eles olham para o problema não na raiz, lá no final, de forma mais genérica. É por isso também que o veterinário, especialista em comportamento, ganha tão bem e é muito valorizado, porque ele traz uma leitura técnica do mau comportamento. Não apenas opinativa, eu acho que é isso, esse cachorro é teimoso, essa raça é assim mesmo, sabe? Isso não existe. Isso é opinião. Então, o veterinário que oferece as explicações técnicas cobra como especialista, isso é posicionamento. E não como treinador. Cobra como especialista, não como treinador. Você entrega algo que só você, médico veterinário, pode entregar, que é modulação neurocomportamental. Só você. Você passa a ocupar o espaço onde não existia concorrência, não existe concorrência. Cobra alto por um atendimento que resolve problemas sérios. Você leva a saúde e bem-estar animal e se torna valorizado e reconhecido, sem concorrência. A consequência disso tudo é um grande boom na sua carreira como médico veterinário. Você conquista tudo aquilo que busca desde o início da formação. Desde quando entrou na faculdade, começou a sonhar com as coisas, você conquista agora com o comportamento, que é a qualidade de vida trabalhando com o que ama, com os animais. Com vida, não com luto, não com morte. Explicando um pouco mais para vocês agora, por que eu, Felipe, considero essa hoje a melhor área da medicina veterinária. Primeiro, porque não precisa de experiência. Você pode iniciar do zero nessa área, já cobrando justo e alto pelo seu atendimento, mesmo sem experiência. E com o conhecimento, seus resultados, eles vão ser incríveis, vão ser acelerados com o conhecimento, obviamente. Logo no início, já no começo do tratamento. Modificação comportamental é isso. Vete, outro benefício muito legal, muito importante, incrível, né, que é desse tipo de atendimento, é que o fato de ser atendimento em domicílio, e isso, se você for um médico veterinário que, assim como eu, gosta de fazer seus próprios horários, quer ser seu próprio chefe, mas não tem um valor alto em mãos para abrir um negócio físico, o atendimento domiciliar é o melhor jeito para você iniciar essa jornada, bem mais tranquilo. Dentro da área de comportamento animal, o tutor está disposto a pagar altos valores pelo seu atendimento. Porque, primeiro, que é muito raro encontrar um veterinário que trabalha nessa área, veterinário especialista em comportamento. E ele prefere muito mais um veterinário com um método eficiente de reforço positivo do que adestradores que usam métodos punitivos e só maltratam os animais, os filhos de 4 patas deles. Eles estão cada vez mais exigentes com relação a isso. Por isso que é um diferencial. Como eu disse anteriormente para vocês, nós, médicos veterinários, somos os profissionais mais habilitados para esse tipo de atendimento comportamental. Na área comportamental, os atendimentos são, em média, de meia hora, 30 minutos. É isso mesmo, o atendimento ele precisa ser curto, não pode ser longo. Isso tudo a gente explica para o tutor já no início, lá no início, na primeira avaliação a gente já explica para ele por quê. Porque senão, o pet ele começa a cansar e isso deixa o animal frustrado, o pet, o cão, o gato, fica frustrado, cansa e faz com que os atendimentos não sejam mais agradáveis para ele. Ele começa a associar tudo aquilo de uma maneira negativa. Péssimo isso. E é muito importante que ele associe você e o atendimento de forma positiva. Toda a comunicação que você constrói com ele e tudo que você ensina tem que ser algo muito gostoso, muito positivo. E sempre é, pessoal. Os bichinhos amam. E a gente também. Eu particularmente digo que a gente faz 10 mil reais literalmente brincando mesmo com os cães. Porque para mim não é trabalho isso. É quase uma brincadeira o tempo todo ali com os cães, com os gatos também.
É uma delícia. Então, por isso que eu falo para vocês que os atendimentos são em médias de 30 minutos. Não seria eficiente durar muito mais tempo que isso. Teria efeito contrário. Efeito que a gente busca, né? É um efeito contrário se a gente passa 30. Então, isso é outro ponto extremamente positivo para nós, né, médicos veterinários. Desse tipo, o atendimento é um atendimento que ajuda o veterinário a trabalhar menos tempo e faturar mais. Não é aqueles atendimentos longos, cansativos, né? Então, trabalha menos e ganha mais, é mais valorizado. Mais um motivo desse atendimento dá muito dinheiro é porque são atendimentos recorrentes, de repetição. Você precisa ir atender pelo menos uma vez por semana. Aí tem cliente que prefere que é 2 vezes, tem cliente que quer 3, tem cliente que quer todo dia, melhor ainda. É algo que com um atendimento só não se resolve. Modificação comportamental precisa de recorrência, manutenção. Isso é ótimo, turma. É ótimo, porque com um cliente, você já fatura em torno, pelo menos, R$600 por mês. Um cliente só, por causa da recorrência. Beth, R$150 é o valor que eu recomendo cobrar no início, para você começar, por atendimento. Isso, de 30 minutos. Vários veterinários, colegas, para quem eu ensinei o meu método, cobram em média isso. Hoje, alguns cobram até R$300, R$400 em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Entenda, é uma metodologia replicável para qualquer veterinário, independente da sua região, seja interior ou cidade grande. Não interessa, não interfere. E o fato é que com 17 clientes, você já fatura mais de R$10.000 por mês. E 17 clientes, você faz tranquilo em 2 dias da semana. 2 dias. Isso dá 8 horas e meia do seu tempo apenas. 8 horas e meia você já fatura mais de 10 mil. Enquanto outros veterinários, para faturar 4, tem que trabalhar 44 horas por semana, vezes 4, lá vai cacetada, 180 horas, mais os plantões. Olha a diferença. 8 horas aqui para faturar mais de 10 mil. Bem, talvez você pense que são muitos clientes, né? Mas eu vou te falar. Eu também achava isso no início. Também achava que 17 era muito. Porque no atendimento clínico são muitos clientes. Para você atender 17 é pesado, é cansativo, porque demora. É pressão, é luto, é emergência. São muitos, mas no atendimento de comportamento é simples acessar esses clientes. A indicação é enorme nesse meio, porque beneficia tanto o animal quanto a família inteira. É muito, 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 muito legal. E todo cão, anota isso porque isso é importante também, todo cão, ele passou, está passando ou vai passar por algum tipo de problema de comportamento, algum desajuste comportamental, algum problema de comportamento, um comportamento indesejado, um transtorno comportamental mais grave, mais severo. Todo cão já passou, está passando ou vai passar. É um ciclo isso. Ciclo de desenvolvimento, fases, descargas hormonais, tudo isso. Ou seja, a demanda é praticamente infinita para você trabalhar com comportamento. Praticamente infinita, não tem fim. Esses tutores estão implorando por veterinários que ajudem eles a resolver esses problemas. É o cliente que corre atrás de você, e não você que fica correndo atrás de cliente. Tem veterinários que acham que não encontrarão clientes o suficiente, né, que pague esse valor, por exemplo, um atendimento, ou que tenha o cliente que vai investir nisso. Mas eu digo para vocês, velho, os tutores, eles estão sim dispostos a pagar. Para eles é um benefício gigante. Para eles, para o cão, para a família inteira. Muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Mas eu já tive clientes me dizendo que eu salvei o casamento deles. E vocês vão ouvir isso de muitos clientes. Porque você interfere no equilíbrio da família inteira. Porque por conta dos transtornos da cachorrinha desses clientes, né? Um exemplo desse, né? Que eu salvei o casamento deles. A cachorrinha estava com transtornos. E por causa disso, eles estavam brigando demais. Quando a tutora, quando pegou a cachorrinha, o marido não queria. Daí ele ficava jogando isso para ela, né? A responsabilidade. E quando você resolve isso, equilibra. Então, assim, pessoal, para o tutor, não tem preço o benefício que gera na vida deles. Os benefícios que se refletem na vida da família como um todo
são muito grandes. E para eles, vale cada centavo investido. Para ele, vale muito mais a pena pagar R$ 150 por semana para educar o cão dele, do que ele ficar perdendo os móveis dentro de casa, caríssimos, porque o cachorro está destruindo, ou os tapetes, né, que o cachorro fez xixi em cima e tem que levar para lavação. Enfim, como eu falei anteriormente, hoje a relação das famílias com os cães e gatos já é outra, né, do que era antigamente. Os cães são filhos, são membros da família, os gatos são filhos, são membros da família. E para o tutor, essa parte psicológica, ela tem muito valor agregado. O tutor entende a real necessidade disso. Deixa eu te falar uma coisa agora de mais um ponto positivo dessa área, é a concorrência. Mas que concorrência, não é mesmo? Quando eu cheguei aqui em Goiânia, lá em 2018, não tinha nenhum médico comportamentalista que atendia comportamento. Nenhum. E olha que aqui é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. É 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente. E olha que tem muito médico veterinário aqui. E ninguém foi para essa área. Por quê? E para mim, isso foi um campo aberto. Para crescer aqui, né? E fazer nome, isso foi muito rápido para mim. Quando as pessoas sabiam o que eu fazia e que eu era médico veterinário, elas suplicavam pelo meu atendimento. Por causa da autoridade como médico veterinário. E com isso vieram também as indicações. Porque você é médico veterinário, não é só adestrador. Porque eu resolvia também o problema de um tutor e ele amava o atendimento. E aí ele já indicava, porque não é só técnica, né? Tem que saber lidar com as pessoas. Aí ele já indicava para outros colegas, né? Os tutores, eles convivem com outras pessoas, eles formam uma espécie de tribos, né? Com pessoas que têm cães também. Então, eles conversam entre eles assuntos dos cães. Tanto as vergonhas que tem dos cães, os comportamentos que passam, quanto as alegrias, os orgulhos daquele comportamento, daquele cão. Eles compartilham isso entre eles. Então, a indicação, ela é exponencial, ela é gigante. E assim vai. E assim você vai crescendo. Assim, pessoal, eu me formei em 2011 e dentro da medicina veterinária, para mim, de tudo que eu já vi e já trabalhei, esse é o tipo de atendimento que tem mais potencial. É o que te dá mais liberdade. E quando eu falo de liberdade, não só financeira, e é de tempo. Financeira porque são atendimentos com alto valor agregado. E de tempo, porque você vai fazer seu próprio horário, escolher os dias e os horários que quer trabalhar, flexibilidade. E por ser um atendimento de alto valor, você não vai precisar se matar de trabalhar para ter uma boa renda mensal. Existe também a liberdade de poder começar a atender sem ter que ficar investindo em grandes equipamentos caríssimos, em local físico, estrutura. Você não precisa de praticamente nada para iniciar. E você pode, inclusive, atender de casa, de forma online, com consultoria comportamental. Isso, além de ser um benefício gigante para você, ele aumenta a nível mundial o seu alcance. Você alcançar mais clientes. Seus clientes em potencial, você aumenta a nível mundial. Como o caso do Luiz, dá uma olhada aí, ó. Ele é veterinário, aluno meu, e fatura mais de 10 mil por mês. E olha o que ele me falou aqui nessa mensagem, nesse print, que ele faz atendimentos internacionais de cães, com translados. Primeiro ele prepara o cão para ir para outro país, já preparou cães para ir para Escócia, Itália. Ele prepara os cães para irem, prepara os cães para voltarem quando a família volta. Ele é contratado para as pessoas brasileiras que moram lá, que não sabem muito bem a língua, que se mudaram para lá e querem contratar brasileiros porque confiam mais, sabem falar a língua, sabem se comunicar, então faz as consultorias, contratam pessoas daqui e tem que ter pessoa para fazer serviço, a demanda é grande, aí você precisa falar para o cliente que você faz isso. Foi o que ele fez, e ele faz atendimentos internacionais. Beth, cão é cão, gato é gato, em qualquer lugar do mundo. Sempre terão problemas comportamentais para serem resolvidos. Você também pode conciliar com o seu trabalho atual. Não precisa largar tudo de uma vez e queimar ponte, né? Sair de uma vez do seu emprego, largar a CLT, a menos que você queira e não aguente mais. O seu patrão, um ambiente tóxico, enfim. Mas não precisa, você pode ir fazendo aos poucos. Olha só o caso da minha aluna Larissa, né? Ela
iniciou com um cliente por dia. Devagarinho, um cliente por dia. Que ela atende quando sai da clínica. Ela trabalha com clínica, sai da clínica, vai lá e atende esse cliente por dia. E aí ela já aumentou a renda dela mensal em 4 mil por mês. Só com 5 clientes. Aumentou uma renda que é maior do que o salário dela, em 4 mil reais por mês, todo mês, com só 5 clientes. Fazendo a transição, devagarinho. Sem pressão. Beth, agora eu quero que você faça uma conta aqui comigo, com calma. Se você for trabalhar numa clínica, vamos supor, né? Vamos colocar aí com um salário de 4 mil reais. Isso já considerando um bom salário, né? 4 mil é um bom salário hoje no mercado veterinário. A gente sabe que pode ser muito menos que isso. Já mostrei para vocês os números. Mas vamos considerar esses 4 mil. Vamos lá, fica fácil fazer a conta. E vamos considerar também que você faça 4 plantões no mês. Um plantão por semana. Cada plantão, você vai ganhar ali 150 reais por plantão. Então é 4 mil fixo, mais 600, né? Mais 150 vezes 4 plantões. No mês você vai trabalhar as 40 horas por semana do fixo, seu horário normal, né? Do seu trabalho normal. Isso dá 160 horas no mês. E mais os 4 plantões de 12 horas, que dá mais 48 horas, né? Que daí vai para 208 horas trabalhadas no mês. Somando o trabalho fixo normal, 160, mais os plantões, dá 208 horas trabalhadas no mês. Já alguma vez fez essa conta de quantas horas você trabalha no mês? Você vai ficar espantado. E faturando aí R$ 4.600, que é os 4 mil mais 600 plantão. Agora, compara aqui comigo, Vete, do meu coração, presta atenção nisso. Atendendo o comportamento animal, para fazer R$ 4.600, você precisaria de apenas 30 atendimentos no mês. Os atendimentos, eles não chegam a durar 1 hora. Mas vamos supor que dure isso, fica mais fácil fazer a conta. E vamos contar aqui o deslocamento. Vamos colocar 1 hora cada atendimento, né? Fica mais fácil. Aí seriam 30 atendimentos, seriam 30 horas do seu mês. Para faturar o mesmo que você faturaria numa clínica trabalhando 208 horas. 30 horas no mês, com comportamento, 208 horas na clínica de plantão. Ou seja, Veste no meu coração, não sei se você entendeu, trabalhando como CLT e dando plantões para faturar R$ 4.600, você tem que trabalhar 208 horas no mês, atendendo comportamento animal, a domicílio. Você fatura esse mesmo valor, 4.600, trabalhando apenas 30 horas no mês. Essas 208 horas dentro da clínica, elas seriam horários que você é obrigado a cumprir, né? Tem isso também. Todos os dias. Um horário para chegar e para sair. Fora as 12 horas seguidas de plantão, extremamente cansativas, exaustivas, perdendo eventos. As 30 horas de atendimento de comportamento, é você quem vai fazer. É você que vai decidir quais dias, quais horários você quer atender. Você pode atender 1 hora por dia, meia hora por dia. Você que escolhe, você que faz. Você faz como bem entender, aí, inclusive, atendendo da própria casa, de forma online. Dá para fazer isso também. Então, são 178 horas que você economiza. Das 208, trabalhando 30. Comportamento. Você economiza 178 horas. 178 horas dá 7 semanas e meia, aproximadamente. Eu fiz essa conta para passar para vocês. Dá mais de uma semana. 24 horas por dia, cada dia tem 24. Dá mais de uma semana que você economiza para você fazer o que você quiser da sua vida. Para você parar de reclamar que não tem tempo, né? Entende? Olha só a diferença. E para faturar, turma, 10 mil reais por mês, você precisa de menos de 9 horas na semana. Por isso que eu fico impressionado com os veterinários que ainda não enxergaram essa oportunidade. E ainda não foram para essa área. Fico impressionado. Para faturar 10 mil, você precisa só de 9 horas na semana. Enquanto o veterinário tradicional, para ganhar 4, ele tem que trabalhar 44 horas por semana. Beth, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o máximo que eu consigo para que você possa abrir sua mente e enxergar muito além da medicina veterinária tradicional. Você precisa abrir sua mente. O que eu te passei aqui hoje
foi só uma ponta do iceberg do que é o universo do comportamento animal. E eu sei o quanto esse assunto é escasso aqui no Brasil, de comportamento. A gente não aprende na faculdade e é um tema de extrema importância, né? Tanto para a valorização do profissional, quanto para a saúde mental e emocional dos animais, é de extrema importância o comportamento. Agora, deixa eu ser muito honesto com você. Eu não cheguei nesse nível de atendimentos, né? Só atendendo caso isolado. Eu precisei estudar profundamente comportamento, testar em campo, errar, corrigir, estruturar um método organizado para atender. E foi por isso que, com o tempo, esse conhecimento ele virou uma formação completa. E hoje, eu coordeno uma pós-graduação em comportamento animal exatamente para médicos veterinários que não querem mais viver reféns do modelo tradicional. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Inclusive, vai rolar no domingo agora o sorteio de uma bolsa integral para pós-graduação. Ela é reconhecida pelo MEC, é uma especialização lato sensu, 100% online. Eu não vou falar disso agora, mas para quem me perguntou, sim, nos próximos dias eu vou abrir uma nova turma para pós-graduação. E nos próximos dias eu vou explicar melhor como que funciona essa especialização lato sensu. E por que ela é o caminho mais seguro para quem quer atuar com comportamento de forma séria, ética e bem remunerada. Hoje, o que eu quero que você faça é o seguinte, presta atenção, quero que você faça uma coisa, reassista a aula 1 e essa aula 2 aqui, reassiste ela. Na aula 1 eu te mostrei por A mais B, como que o modelo tradicional da veterinária, ele é falho. E na aula de hoje, eu te apresentei ao mundo do comportamento animal. Por que essa área está com essa demanda gigantesca? Por que tem poucos veterinários atuando? E por que o valor agregado é tão alto? Eu te mostrei como que os problemas surgem, os problemas comportamentais, e por que precisamos ir na raiz do problema para resolvê-los como comportamentalistas. Eu quero que você preste atenção na próxima aula também. Essa semana, ela é feita para ser assistida em sequência, tá? Então, aqui a regra é a seguinte, perdeu pouco, perdeu muito. Então, não perca a aula 3. Perdeu pouco, perdeu muito. Presta atenção. Porque na aula 3, eu vou te mostrar como essa virada acontece na prática. Como começar do zero, como se posicionar e como transformar esse conhecimento de comportamento em agenda cheia e previsibilidade financeira. Sem promessas mágicas, com método, tá? A aula de hoje foi para abrir seus olhos. A próxima é para te mostrar o caminho. Vete, eu quero saber sua opinião. Eu quero o que você está achando desse evento até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Comentário desse vídeo, pode me mandar, pode me chamar também no Instagram. Eu vou adorar responder, tá? Vai ser um prazer enorme poder te ajudar. É muito importante que você não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Combinado? Eu vou ler e responder todos os comentários de vocês. Então, a gente se vê amanhã, na nossa aula 3 da Imersão Vet 10K. Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, por aqui, ao vivo. Um forte abraço e vamos! Tchau, tchau, turma! Até amanhã!